tarde para todos já está no ar. Salve, salve, meu povo. Boa tarde. A partir de agora vocês ficam com a Aline Beckstein. E também com Big Richard. E esse é o Para Todos, a nossa revista cultural da TV Brasil. Você já tá ligado. A Orquestra JK abre espaço para novos talentos do Distrito Federal. Essa orquestra é uma orquestra como se fosse uma big band. É um grupo de metais, vamos dizer, saxofones, trompetes, trombones e base. É uma big band. O grupo Pedra Branca usa instrumentos de diferentes lugares do mundo. O resultado? Só ouvindo para acreditar. Pedra Branca ele é um trabalho completamente contemporâneo da pós-modernidade, que mistura tudo, faz tudo conviver, encontra o que há em comum entre as culturas. Influências do Pará, de Mato Grosso e até de ritmos latinos. O nome do grupo é Mestizo e Eletrorregional. A ideia é criar, né? A ideia é uma criação mesmo, da música instrumental brasileira. E ainda, um outro grupo de música faz uma viagem sonora à África e encontra semelhanças entre os sons do Marrocos e do Nordeste do Brasil. Tem umas coisas assim que você acha, várias coisas na cultura nordestina dos mouros, né? Então você vê em formas melódicas, em instrumentos como a rabeca, é uma influência bem forte assim. E que isso a gente conseguiu colocar em várias coisas também do afroeletro. Fique com a gente. Tem muito Brasil aqui pra você. Hoje a gente começa o Para Todos com sons de diferentes instrumentos. Udu, duduque e flautim são apenas parte do arsenal musical usado pelo Pedra Branca. Há 12 anos o grupo está na estrada. O desafio é misturar sons e encontrar o que as culturas têm em comum. Música árabe, jazz, toques de hip hop. É tudo isso e muito mais. O Pedra Branca mistura ingredientes sonoros de várias culturas do mundo e gêneros musicais. O grupo é formado por instrumentistas brasileiros. O idealizador da banda, Luciano Salum, diz que o Pedra Branca foge de receitas. Nem por isso cria música estranha. O nosso som é bem redondo, apesar de ser totalmente diferente, experimental, é acessível das pessoas entenderem se elas estão um pouco abertas para entender música, né? São 12 anos de estrada e 4 discos lançados. É a chamada World Music, música do mundo. Eu acho que o Pedra Branca ele é um trabalho completamente contemporâneo da pós-modernidade, que mistura tudo, faz tudo conviver, encontra o que há em comum entre as culturas. Para se encaixar nessa definição, o Pedra Branca incorpora instrumentos nada convencionais. O baterista Ricardo Mingardi mostra o didgeridoo, que veio da Austrália. Que é um instrumento de sopro, né, que são usados pelos aborígenes para meditação, essa coisa assim, né? Eu posso até tocar ele um pouquinho para vocês ouvirem o som dele, ó. É um instrumento de sopro, mas dá para fazer bastante coisa rítmica com ele, não? Em viagens ao Oriente, Anelisa conheceu o duduque. Que é um instrumento armênio, bem tradicional da música do Oriente Médio. Tem o flautim, que também é da família das flautas, que é agudinho, né? Esse aqui eu utilizo para fazer uma coisa de uma linguagem mais brasileira, um baiãozinho. Foi ainda na faculdade de musicoterapia que Luciano Salum conheceu o sitar. O
sitar é um instrumento milenar, né? É usado na música popular indiana, mas ele é bastante usado na música clássica indiana, né? Da África veio o udu. É como um vaso de cerâmica tombado. Instrumentos exóticos são apenas parte do arsenal musical usado pelo Pedra Branca. Fusões com batidas eletrônicas programadas em computador. Elas dão roupagem atual a sons tradicionais. Tentamos criar algo singular, algo que seja o Pedra Branca, que tenha essa pesquisa de world music, mas que seja totalmente contemporâneo, cosmopolita e urbano, que é o contexto que nós estamos. A produção musical da banda é conduzida por um conceito filosófico. Desterritorialização para nós foi um conceito muito perfeito nesse sentido, que é você se apropriar dos territórios, né? Porque tudo se forma territórios, não só na cultura, né? Várias pessoas pensando naquilo parecido, é um território. Então cada signo vai criando uns territórios. Se ouve esse timbre desse instrumento, cria um território. Fala, nossa, é oriental. Cria um signo, cria uma forma. Então, nós gostamos de brincar com isso, né? A ideia é que o encontro de culturas abra portas. O músico explica. Se você consegue entender diversos tipos de música, se você consegue ouvir uma música sem refrão, sem um formato convencional, você abre coisas na sua sabedoria, abre portas como ler um livro, é muito parecido nesse sentido. É uma proposta multicultural, assim, até eu diria, está bem vinculada com essa coisa de uma cultura de paz, de aceitação, de convívio, porque aqui as músicas todas convivem numa boa, né? Musical foi buscar inspiração na guitarrada do Pará, no rasqueado de Mato Grosso e ainda nos sons latinos como a cúmbia, por exemplo. Mestizo Eletro-Regional usa também diferentes efeitos eletrônicos, tudo para promover a renovação da música instrumental. Beto Siqueira, ou melhor, Mestizo Guitarreiro. Ele é de Mato Grosso. Marco e Jesum são de São Paulo. E Abu, de Pernambuco. Mas a principal influência do grupo Mestizo e Eletro-Regional vem do Pará. É a guitarrada. A guitarrada foi um gênero criado pelo Mestre Vieira na década de 70, mais ou menos. Ele coloca a guitarra melódica em primeiro plano, né? E usando os ritmos que estão à disposição dele ali no Pará, né? Que são os ritmos caribenhos, como o mambo, a própria cúmbia e os ritmos regionais também, criando essa nova vertente de música instrumental, né, brasileira. Eu vou com minha turma esperar na areia. Eu vou com minha turma esperar na areia. 35 anos atrás, Mestre Vieira lançou o primeiro disco de guitarrada. Agora, a história do artista paraense vai virar tema de um DVD e de um documentário. Em São Paulo, eles vão além da guitarrada. E Mestizo explica. O nome do grupo, Mestizo, assim mesmo, com Z, tem a ver com a mistura de sons e com a influência latina. E o eletro-regional vem dos efeitos eletrônicos usados nas músicas. A guitarrada contemporânea da banda mistura ainda gêneros como baião, milonga, cúmbia e surf music. Aqui em São Paulo, como eles todos falaram, a gente tem essa possibilidade de
criar, recriar, assim, é uma coisa... exercitamos a antropofagia de verdade aqui, né? Meio com um pé na beira da praia, ali entre a areia, a água e outro pé no concreto. A ideia é criar, né? A ideia é uma criação mesmo, né? De renovar um pouco essa ideia da música instrumental brasileira, calcado na guitarrada, né? Mas colocando nossas influências, né? Por isso, o cuiabano Mestizo trouxe de Mato Grosso o ritmo dançante do rasqueado. Na época da Guerra do Paraguai, mais ou menos, onde alguns prisioneiros paraguaios ficaram presos do lado do rio Cuiabá, que divide, né, Cuiabá hoje de Várzea Grande. Então, alguns prisioneiros ficaram ali e eles tocavam o violão, né, de uma maneira diferente, né, que é a maneira latina de tocar, ali a maneira das fronteiras aqui, que é usando o rasgueio, que eles chamam. E aí esse rasqueado acabou ficando com o nome de rasqueado. Então ele tem na verdade é um ritmo paraguaio, o rasqueado é a polca paraguaia, né, feito de uma maneira um pouco mais cabocla ali no Mato Grosso. Vou comer pacu assado, toma pó de guaraná. Vou comer pacu assado, toma pó de guaraná. Eu tentei pegar um pouco do vigor do rasqueado, que na verdade é muito ligado à dança e alguns versos cantados, e colocar uma linha melódica, né, instrumental dentro dessa coisa vigorosa para dançar. De conversa de música já deu para perceber que vocês entendem. Agora eu quero saber se vocês conseguem dançar no ritmo da guitarrada. Olha, assim, Dançamos. Eu vou ficar com aquele velho ditado, né? Um ditado meio fronteiriço aí, que diz que quem toca não baila. Hasta quando vou de guerra, tenho que sangrar. Hasta quando vou de guerra, Daqui a pouco, um outro grupo musical faz uma viagem sonora à África. Encontra semelhanças entre a música marroquina e a do Nordeste do Brasil. Ainda hoje, um bate-papo com o maestro da orquestra JK. Fica aí que o Para Todos já volta já. Oi, eu sou Tim Rescala, sou músico, sou autor também. Levo a vida tocando, escrevendo, fazendo música e procurando levar a arte para as pessoas. Mas para todas as pessoas, ou seja, para todos. Amanhã, 21 de abril, é aniversário de Brasília. A capital comemora 53 anos. O Para Todos foi conversar com o maestro Ademir Júnior. Ele comanda um grupo que já foi chamado de Brasília Big Band e hoje é conhecido como Orquestra JK. O grupo está com a agenda lotada e tem feito sucesso no Planalto Central. No elenco, 54 profissionais, entre músicos, atores e coristas. O último grande espetáculo musical Rei Davi lotou o anfiteatro da UNB em Brasília. Esse ano a agenda começou agitada, com casa cheia no Clube do Choro em Brasília. Nós estamos aqui no camarim da Orquestra JK, orquestra aqui de Brasília que está fazendo sucesso, trabalhando com música MPB, jazz, enfim, valorizando a música brasileira. O maestro Ademir Júnior vai falar pra gente como é que surgiu essa ideia de montar uma orquestra, maestro. A ideia surgiu em 2006 com a premissa de trabalhar um projeto social a partir de uma orquestra, onde esses músicos seriam difusores de outras orquestras menores com jovens carentes da cidade. As orquestras nunca morreram. Elas são um cunho forte da cultura do Brasil e eu acho que são pouco noticiadas. Ela precisa ser mais conhecida. Curioso, eu quis saber qual a diferença de uma orquestra para uma big band e como eles definiram o repertório a ser apresentado. Essa orquestra é uma orquestra como se fosse uma big band. É um grupo de metais, vamos dizer, saxofones, trompetes, trombones e base. É uma big band, igual a Tabajaras, como você mencionou no início da entrevista.
Em tempos de música eletrônica, celebridades instantâneas e sucessos descartáveis, orquestra como a JK atraem jovens que sonham em seguir carreira nos palcos. Na minha vida mesmo, trompete quando chegou, no primeiro ano eu já sabia que era o que eu ia fazer, pela vida inteira. E consequentemente, eu já pensava em orquestras. E quanto tempo levou para chegar numa orquestra? Comigo foram mais ou menos cerca de 8 anos. E foi nesse cenário que o músico Moisés Alves comentou a tradição das orquestras brasileiras. Moisés lembrou que a tradição do jazz e MPB nas orquestras brasileiras começou com a Tabajara, orquestra que durante décadas foi comandada pelo lendário maestro Severino Araújo, no Rio de Janeiro. Tem uma tradição no Brasil. A Tabajaras começou, que inclusive quem não sabe, a Tabajaras é a orquestra ininterrupta mais antiga do mundo, está no Guinness. Porque as orquestras mais antigas, começou nos Estados Unidos essa história de Big Band, mas acabaram, né? E voltaram. A Glenn Miller, todos esses grupos. E a Tabajaras manteve esse período todo. Então, acaba sendo uma tradição, um legado. A gente continua o legado de tudo isso. Frevo, e música brasileira, jazz, tudo isso tem um repertório. O Para Todos apresenta agora um outro grupo musical que mistura diferentes ritmos. A viagem sonora do Afroeletro chega até o Marrocos e encontra semelhanças entre a música marroquina e a do Nordeste do Brasil. Esse aqui é o djembe, ele é da costa oeste africana e esse aqui especificamente é do Mali. Tem o grave, o médio e o agudo. Né? Esse instrumento aqui, que é de madeira escavada, né? É tronco, pele de cabra. Antigamente era pele de antílope, data do século XIII, né? E por tradição oral não tem nada escrito, né? Os griots e os líderes da tribo, que são os mestres do ofício, eles passaram por gerações e até hoje, aí adiante. Esse instrumento aqui chama-se dunduns, é do oeste da África. Normalmente ele é tocado com baqueta, não com mão. Instrumentos africanos, guitarra e batidas eletrônicas. Uma mistura que deu certo para o Afroeletro. A gente se apropria da parte rítmica, que é a estrutura da música, e muda os timbres, brinca com isso de uma forma, né, com os instrumentos eletrônicos, sampleando vinil, né? E assim, passando guitarras por pedal. O Afroeletro eu vejo como uma banda brasileira que buscou explorar, buscou fazer uma ponte, uma conexão com algumas coisas assim, com alguns estilos de música africana que até então não foram muito explorados, né? Conexão com uma cena musical pouco conhecida de países africanos como Mali, Congo e Benin. Sons que influenciaram a banda, que nasceu em 2009 e lançou o primeiro disco no ano passado. A gente começou, na verdade, pesquisando música africana, ouvindo muitas coisas juntas, assim, trocando disco, etc. E começamos com uma balada que chama Bafafá, que rolou numa casa noturna aqui durante 3 anos, chama Tapas, que acho que não sei se tem ainda na Augusta. E, enfim, aí acho que daí surgiu a ideia de criar um grupo, de fazer
botar em prática esse som e fazer esse tipo de música. A ideia foi criar um ambiente, né, pra gente poder compartilhar isso com amigos que também tinham o mesmo interesse de explorar esse universo, assim. E daí na festa que a gente realmente formou a banda que gravou o disco, ó, o que é o Afroelectro hoje. Foi nessa festa, com pessoas que começaram a fazer parte com a gente desse processo de pesquisa, ao mesmo tempo de curtição também, que a gente adora. E o começo foi esse. Eu sinto que você, conhecendo um pouco mais a África, você conhece melhor o seu próprio país. E para eles, a presença da África na música brasileira vai muito além do samba de terreiro. A viagem sonora do grupo vai até o norte da África, a países como Marrocos, onde a influência da música árabe é muito forte. E não é que eles encontraram semelhanças entre a música marroquina e a do Nordeste do Brasil? Tem umas coisas assim que você acha várias coisas na cultura nordestina dos mouros, né? Então você vê em formas melódicas, em instrumentos como a rabeca, em formas de tocar o pandeiro, uma influência na islâmica forte. É uma influência bem forte assim. E que isso a gente conseguiu colocar em várias coisas também do Afroelectro. Eu vim de Recife, Pernambuco, e achei no trabalho do Afroelectro, assim, o trabalho com música africana, com música brasileira, um grande espaço para colocar várias influências, né, que eu trago de lá. Do boi, do maracatu de baque solto, né? Que é o maracatu que a gente usa tanto na rítmica quanto na rítmica poética também. E no meio dessa mistura de ritmos, um guitarrista austríaco apaixonado por música brasileira. Que eu me lembro, eu tinha 10 anos, aí eu escutei a primeira vez, sei lá, um Baden Powell, né? Que inclusive tem uma grande influência afro-brasileira, né? Que na verdade os afro-sambas, né? São dele. E é um negócio que me pegou simplesmente, sempre me tocou muito, me emocionou muito, aí fui atrás disso. A princípio eu fiz uma pesquisa sobre música brasileira na Áustria, na faculdade. Depois fui morar nos Estados Unidos, onde conheci muitos brasileiros, muitos amigos. E vim pra cá depois que me formei lá na faculdade. A gente estava vendo no material de divulgação de vocês, o Maurício estava até dançando, é uma música para dançar, música brasileira, africana. Você conseguiu ser contagiado por esse ritmo? Ah, com certeza, né? Ver o Maurício dançar, todo mundo gosta. Aprendeu a dançar também? Olha, tô indo bem, assim, tô tentando. Eu sinto que o Afroelectro, se fosse dizer qual é se fosse dar um rótulo, seria de música brasileira. Uma música brasileira com influência africana, mas a gente faz música brasileira. E o interessante de fazer parte desse trabalho é que, fazendo essa música, eu conheci um pouco mais do meu país. Para Todos termina aqui, semana que vem tem mais. É isso aí, um salve para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Paz a todos. Obrigada pela companhia, um ótimo final de semana. Tchau.